bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro módulo do curso de Educação de Jovens e Adultos. Dizer que é uma temática que é muito importante para o Brasil e que no decorrer do curso nós vamos descobrir muitas nuances dessa modalidade de ensino, né? A EJA, que as pessoas comumente chamam de UEJA, na verdade é a EJA, porque é a Educação de Jovens e Adultos. Ela tem uma história que está imbricada com a própria história do Brasil. A história da EJA no Brasil começa com a chegada dos jesuítas para catequizar os indígenas que residiam aqui. Então foi o primeiro momento de educação de jovens e adultos que nós tivemos no Brasil. Quando os jesuítas chegaram, eles não foram educar crianças, o foco não era educar as crianças, era educar, ainda que de forma religiosa, os adultos, os indígenas adultos, catequizá-los e educá-los. É tanto que nós podemos considerar que os primórdios da educação do Brasil estão, as bases da educação do Brasil estão ligadas aos jesuítas. Os fundadores da educação brasileira são os jesuítas, e aí nesse cenário eu destaco o padre José de Anchieta, que teve um papel fundamental no processo de catequização do índio, e a catequização nada mais é do que uma educação para uma doutrina, uma doutrinação, certo? Então, a história da EJA começa exatamente nesse momento. Em seguida, ainda no período colonial, o Brasil vai sofrer um interstício, um período de tempo em que nós não vamos pensar em educação. Vai ser o momento em que o Marquês de Pombal vai assumir o governo de Portugal, temporariamente, vai expulsar os jesuítas do Brasil, porque os jesuítas eles foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal acreditava que os jesuítas estavam enricando, e de certa forma eles estavam, então ele expulsou, perseguiu, e aí a educação meio que se estagnou. Nós vamos voltar a falar em educação no Brasil, em educação de forma geral, apenas no período imperial, a partir da Constituição de 1924, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, e aí teve todo um processo, ele proclamou a independência em 1922. Mas aí só em 1924 foi que a nossa primeira Constituição foi ficar pronta. E aí a referência dessa educação nesse período foi muito pequena. A Constituição até previa alguma forma de educação, mas não tinha leis, a Constituição de 1924 ela tinha leis que previa a educação, mas essas leis não se efetivaram. E a educação no Brasil ficou restrita aos burgueses, à elite, a quem podia pagar professores particulares que educassem seus filhos em casa. Então, durante muito tempo, o termo que hoje é chamado de homeschooling, que causa até uma certa polêmica, que defende que o aluno não vá para a escola e estude em casa, aconteceu durante muito tempo no Brasil, sobretudo no século XIX, durante o período colonial. Certo? Os burgueses, os membros da nobreza, eles contratavam professores, geralmente nobres como eles, que educavam os seus filhos. Os homens para ocupar lugares na sociedade, para ler inclusive, e as mulheres para a educação doméstica. Existia na época também a questão dos colégios de freiras, em que as mulheres iam para aprender a serem esposas. Elas aprendiam a cozinhar, a bordar, a fazer uma série de coisas. O que não deixa de ser uma educação de jovens e adultos, porque essas meninas elas já iam grandes, 15, 16 anos, se preparar para o casamento. Então a educação não era uma educação emancipatória, era uma educação de condicionamento. Ela era condicionada para ser esposa, certo? E aí no período colonial, pelo menos na primeira fase de Dom Pedro I, não houve nenhuma preocupação. Dom Pedro II, já no segundo reinado, ele teve uma certa preocupação em expandir, ele criou as escolas régias, ele ampliou a educação, mas não se tocou no assunto da educação de jovens e adultos. Embora, é importante frisar isso, nessa época as crianças não fossem para escola como crianças. As pessoas iam para a escola já na fase adulta, com 13, 14, 15 anos. Então não deixa de ser também uma educação de jovens e adultos.
E aí chega a Constituição, aliás, a Proclamação da República. Na Proclamação da República, nós vamos ter, sim, um processo de preocupação com a educação, certo? Mas nós só vamos ter efetivação da educação a partir de 1934, com a Constituição de 34, que Getúlio Vargas proclamou. Ele proclamou a Constituição de 1934, e nessa Constituição existia já uma preocupação com a educação formal. É tanto que ele instituiu o Ministério da Educação e da Saúde. Era um ministério só, um ministério que tinha à frente, passou mais de 10 anos à frente, o Gustavo Campanema, e que tinha como assessor o escritor Carlos Drummond de Andrade. E foi o primórdio da educação como nós conhecemos hoje. Mas isso não aconteceu porque o Getúlio era bonzinho. Aconteceu porque foi o período de industrialização do Brasil. E aí precisava, o Brasil estava se industrializando e se urbanizando. Ou seja, as pessoas estavam saindo da zona rural para trabalhar na indústria. E essa mão de obra, ela precisava ser qualificada. É tanto que a educação desse período é uma educação tecnicista, voltada para formar mão de obra, certo? Para os pobres. Os ricos não, eles tinham uma educação humanista, uma educação voltada para as ciências, para a história, para as artes. Eles, no caso específico das camadas mais populares, eles tinham que se estudar para ocuparem lugares nas fábricas, nas indústrias, certo? Depois disso, em 1964, Paulo Freire, ele vai criar e vai idealizar o Programa de Alfabetização de Adultos. É o primeiro movimento que nós vamos ter, de fato, de preocupação com a educação de adultos, em 1934. Aliás, em 1964, com o Paulo Freire. Mas aí, em 1964, acontece o quê? A ditadura militar. E com a ditadura militar, o Paulo Freire acabou sendo exilado, perseguido como comunista. E o programa de alfabetização de jovens e adultos do Paulo Freire, que inclusive tem o método Paulo Freire, que ele conseguiu alfabetizar adultos em 45 dias, ele foi substituído pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização, popularmente conhecido como Mobral, que gerou até uma gíria, né? Mobral seria aquela pessoa que aprendeu a ler tarde demais, que não tinha muita inteligência e tudo mais. E o Mobral perdurou por muito tempo, até que após a Constituição de 1988, né, nós tivemos aí a LDB, que prevê, a LDB é o documento único que prevê a educação de jovens e adultos no Brasil. Hoje a nossa referência é a LDB, e a efetivação da previsão do que está na LDB começou a ser efetivada no governo de Fernando Henrique Cardoso. O primeiro esforço que nós tivemos nesse sentido foi o movimento da primeira-dama, Ruth Cardoso, dona Ruth Cardoso, que criou o programa Alfabetização Solidária, que começou a alfabetizar adultos Brasil afora. Depois, com a criação do Fundeb, né, o presidente Lula, ele substituiu o Fundef, né, que era aquele programa do Fernando Henrique, pelo Fundeb, e o Fundeb passou a financiar as turmas de educação de jovens e adultos, e hoje nós temos turmas de jovens e adultos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. E as pessoas podem, né, fazer, além disso, o Enseja, que a pessoa não precisa estudar, basta fazer uma prova, e se atingir uma média, ela será certificada pelo Instituto Federal. Então essa é basicamente um breve resumo da história da educação de jovens e adultos no Brasil. Um abraço e até o nosso próximo encontro.